O Dr. Guilherme, ele começou como psiquiatra do nosso filho e se tornou um amigo até hoje. Então, nós temos plena confiança naquilo que ele é como profissional, mas também como pessoa, porque o nosso relacionamento, ele extrapolou a questão profissional. Talvez eu me emocione, alguns não conhecem a minha história, mas eu vivi um impacto de suicídio na minha família, em outubro de 2019. Meu filho mais novo tinha, na época, 24 anos. E ele lutava com um transtorno mental nos últimos anos da sua vida. Tem algumas fotos que vão mostrar quem é o meu filho. Ele ainda é o nosso filho, um filho do coração, desde que o adotamos com 2 anos de idade. Ele foi um missionário cristão nos últimos 5 anos da vida dele. Ele era um jovem meigo, honesto, amigo, carinhoso, porém ele é muito sensível com o sofrimento alheio. Ele sempre sofria vendo alguém sofrendo ao seu redor. Ele tinha muita compaixão com os pobres e os desfavorecidos. Ele era muito emotivo. Ele teve uma infância normal. Tem um sorriso lindo, né? Nunca apresentou sintomas ou sinais de que a vida não valia a pena. Ele era tranquilo e não nos deu trabalho durante a sua infância, embora sempre fosse um temperamento mais introspectivo. Aos 15 anos, ele foi trabalhar como menor aprendiz. Anos mais tarde, ele me disse que seu chefe apreciava o uso da maconha e o estimulou ao uso. Logo após ele começar nesse trabalho, nós percebemos que seu comportamento estava alterando. Mais isolado, mais ríspido, e quando eu fui investigar, eu descobri que ele estava usando maconha. Na ocasião da descoberta, nós o confrontamos e oferecemos ajuda, o que ele não aceitou de bom grado. Entretanto, com a ajuda de amigos, conhecemos o projeto do Amor Exigente. O Amor Exigente é um projeto que existe no Brasil há muitos anos e foi trazido para apoio de pessoas e familiares que têm dependência química no seu ambiente. Nós começamos as reuniões a receber orientação para lidar com aquele problema. Foram meses bem difíceis. Ele abandonou sua fé e a convivência com os amigos da igreja, passando a conviver com companhias que não tinham valores como os nossos, o que geraram cada vez mais o distanciamento e o conflito no relacionamento. Numa dessas ocasiões, já frequentando as reuniões do Amor Exigente e aprendendo melhor como enfrentar o problema, o levamos a uma oportunidade de internamento, para ficar livre da maconha, que já havia se tornado um vício. Ele não aceitou e fomos lidando como podíamos com a situação. Quando ele tinha por volta de 16 anos, no momento de grande crise com o pai, uma tia o levou para Santa Catarina, para que ele pudesse ter uma ajuda fora do ambiente que ele estava acostumado. Foi nessa ocasião que ele teve o primeiro surto. Foi trazido a Curitiba e precisou de um internamento em hospital especializado. Diante da fragilidade que ele tinha, do que tinha acontecido com ele, ele aceitou fazer um programa numa comunidade terapêutica. Nesse período, ele começou a usar medicações para equilibrar o transtorno de humor. Foi falado, né? E a depressão, que acontecia também com eventuais alucinações. Ele foi para a comunidade terapêutica fazendo o programa completo, 7 meses. Lá ele teve sua reconciliação com Jesus, voltando a viver a sua espiritualidade. Quando saiu do tratamento, estava com parte de sua restauração espiritual e emocional completadas. Após esse tempo, ele se tornou um missionário na Jocum. Jocum é uma organização missionária, chama-se Jovens com uma Missão.
Fez o curso de 5 meses e se tornou um obreiro da missão. Por necessidade do uso de medicação, ele teve algumas dificuldades com rotinas. Quem toma medicação para a parte mental, psiquiatra, sabe que isso faz algumas alterações, né? Letargia, algumas coisas assim. Mas ele sempre teve profissionais acompanhando durante todo o tratamento. O Dr. Guilherme foi médico dele. Teve acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, tudo que nós podíamos oferecer a ele foi oferecido, de modo que ele pudesse levar uma vida o mais normal possível. 2 meses antes da sua partida, ele decidiu dar um tempo na Jocum, procurar um trabalho secular. Continuou o tratamento, as terapias, que foram realizadas pela mesma profissional nos últimos 4 anos da sua curta vida. O Mateus nunca falou sobre o desejo de morte, ou que tivesse pensamentos a respeito de suicídio. Nunca mencionou isso em terapia, nem conversava sobre isso com ninguém que soubéssemos. No dia do seu último ato, ele tinha sido deixado por mim em frente ao prédio da psicóloga, para uma consulta de rotina, como era de costume. Nem chegou a ser atendido. Ele se lançou do 14º andar do prédio. A sua partida foi um impacto para nós. E superar uma perda dessa não é fácil. Nós não temos como saber se o uso da maconha disparou a doença psiquiátrica com o qual o Mateus lutou. A maconha é uma das drogas que mais desperta problemas psiquiátricos. Há uma fala que diz assim, não, mas só a maconha, ela é a pior de todas. Ela é gatilho para muitas doenças, muitas. Esquizofrenia, esquizoafetividade e várias outras. Nós não sabemos se foi ela que disparou a doença dele. Nós não sabemos se a ferida da rejeição da sua mãe biológica desde o ventre gerou uma ferida na sua alma que nunca foi curada, embora nós o amássemos como família. E nós também não sabemos se havia na sua família biológica alguma hereditariedade de doenças mentais. Só o que nós sabemos é que traumas, feridas não curadas, doenças mentais e outras disfuncionalidades na vida de uma pessoa podem levá-la a pensar em morte como solução. Isso pode acontecer num momento sem pensamentos antecipados de morte, um ato sem ideação premeditada de suicídio. Qualquer pessoa, criança, adolescente, jovem ou em qualquer idade que faz menção de ter perdido o sentido da vida, ainda pode haver um caminho de ajuda para essa pessoa, para que mude de pensamento ou veja as coisas de outra forma. Mas quando nós não sabemos o que está em seus pensamentos, fica muito difícil ajudar. E lidar com o fato de que não percebemos ou não oferecemos ajuda quando essa pessoa precisava é um caminho difícil a ser trilhado. Para quem está próximo, para quem sabe de alguma situação, um amigo, um conhecido, filho de alguém, um companheiro do trabalho, alguém da escola, é muito difícil. Porém, há sinais que podem auxiliar a perceber alguém em sofrimento na alma, tão grande que não tem como esconder ou deixar de enxergar. É para essas situações que temos que ter o nosso olhar atento. E com as informações e conhecimentos adequados, podemos ajudar alguém próximo a nós. Todos nós hoje aprendemos alguma coisa vai ficar. Talvez alguns já soubessem de alguma coisa. Nós temos responsabilidade, sim, uns com os outros. Nós não vamos ter como impedir. Mas nós podemos observar sinais caso essa pessoa dê. É para essas situações que nós temos que ter o nosso olhar atento, né? A espiritualidade que temos é uma forma de ajudar quem está ao nosso redor. Jesus é amor.
E precisamos vivenciar isso para transmitir às pessoas. O suicídio choca a todos. Essa semana, desculpa. Essa semana em particular, eu tive um outro choque. A jogadora de vôlei, Valesca, que muitos conhecem, uma grande jogadora de vôlei, campeã olímpica, ela cometeu esse ato. Um dia antes, ela teve uma entrevista animada com um jornalista. Ela disse a ele que ela tinha projetos para a carreira de atletas de alta performance, estava alegre e motivada, como o jornalista menciona num vídeo no dia seguinte. Eu fui buscar informações para que eu pudesse identificar o que pode ter levado uma pessoa dessa, uma mulher de 43 anos, uma atleta com 3 Olimpíadas, uma situação estável, alguém que todo mundo gostava, que sempre tinha uma palavra de ânimo. O que leva alguém a cometer esse ato? E aí eu me deparei com a notícia de que ela tinha o desejo de ser mãe, mas ela priorizou a carreira dela. Em algum lugar eu vi numa notícia, foram muitas que eu li, ela não tinha podido ser mãe. E ela estava naquele momento enfrentando uma dificuldade por causa de um divórcio iminente. Ela nunca tinha mencionado. O jornalista, um dia antes, fez uma entrevista com ela, ele não podia imaginar. Nós podemos também vivenciar, talvez, uma situação da perda de alguém próximo que a gente nunca percebeu. Eu não posso afirmar que essas situações levaram a esse ato. Mas quando se perde o sentido da vida, a impressão que resta é que a vida não vale a pena. Ou então a dor de uma alma depressiva é tão grande que a pessoa não consegue suportar sozinha. Ela quer se livrar da dor que a maltrata de forma tão intensa que o instinto da sobrevivência se vê minúsculo naquela pessoa. Muitas pessoas encontram também ajuda na espiritualidade. O Dr. Guilherme falou para nós sobre isso. Em perceber que Deus pode dar um sentido para a vida. E Ele dá. Trazer nova forma de se perceberem amados por Deus, curados por Deus. Enfrentar a luta contra a vida com a ajuda de um ser superior, que tudo isso, essa dor, essa dificuldade, ele pode trazer um novo sentido para essa existência. Nós precisamos ficar atentos aos que estão ao nosso redor e oferecer ajuda espiritual. Nós podemos ajudar espiritualmente. Ajuda profissional, nós ouvimos sobre isso. Ajuda em companheirismo. A gente precisa se reconectar de novo com as pessoas. A tecnologia, ela nos afastou dos relacionamentos, dos bate-papos, das amizades tão importantes para a nossa alma. Foi ou não foi, gente? Precisamos falar sobre o sentido da vida hoje, da esperança que nós temos em Cristo. Pode ser que alguém próximo de nós seja impactado com o nosso interesse por ela, fazendo com que a perda de significado da sua vida renasça, gerando esperança para o futuro. Nós precisamos fazer isso. Há esperança. Mas nós precisamos também cuidar da nossa própria saúde emocional, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde física. Os dias têm sido muito difíceis e nós precisamos encontrar algo que nos traga sentimento de competência e valor. Porque a ideação suicida é: eu não tenho valor, eu estou sofrendo muito e ninguém vai se importar, ninguém se importa. Além de ter uma dor tão profunda que não consegue ser controlada. Deus é uma pessoa que nos ama e tem interesse em nos fazer companhia. Ele pode nos resgatar para uma vida com sentido e que vale a pena viver. Essa é a nossa chave. Deus é alguém que pode nos ajudar. Entrar nas nossas sombras. Nosso querido aqui mencionou que ele teve uma ideação. Ele
Mas por Deus, Deus ama tanto você que não permitiu que você fosse, porque Ele ama você. Ele ama você. E Jesus Cristo, porque a vida está na mão dele. Médicos, psicólogos, terapeutas podem nos ajudar com as dificuldades físicas e da alma, mas no nosso espírito, só Deus pode entrar e modificar. Precisamos buscar. E eu queria só fechar, foi na verdade mais um testemunho. Se vocês até tiverem perguntas, estou aberta para isso. Mas eu gosto muito do Salmo 27:10, que diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Porque as pessoas que mais nos amam, ou então as pessoas que Deus projetou para que mais nos amassem, era pai e mãe. E muitas vezes nos sentimos abandonados por eles, por cônjuges, por amigos, por pessoas que nós amamos. Mas Deus jamais fará isso. Amém?